Saudações corintianas! Tamo junto, deixa eu só dar oi pro meu amigo pessoal. Olá, Vinícius, tudo bem? Tudo bom? Beleza? Hoje especial, saudações especial. Por que, Danilo? Fala aí. A gente vai falar sobre o Corinthians Casuals, 7 feitos que eles fizeram pro mundo do futebol. Corinthians Casuals, nossos irmãos ingleses. Pra você aí que tá perdido, não sabe qual é a relação do Corinthians com o Corinthians Casuals, que time é esse aí? É de verdade? Não é? Mano, você vai saber agora. Ou pra quem pensa que é só um time ali de várzea, vai ver o que eles fizeram pelo futebol no mundo, assim. Primeiro item, pai do futebol no Brasil. Então, todo mundo fala que quem trouxe o futebol, evangelizou o futebol no Brasil aqui foi o Charles Miller. E tá certo, só que o que é ocultado da história é quem apoiou isso foi o Corinthians inglês. Na época ainda não chamava Corinthians Casuals, era o Corinthians FC e o Charles Miller jogou lá. Ele foi estudar na Inglaterra, nessa época ele jogou pelo Southampton e jogou pelo Corinthians inglês, o Corinthians FC, quando ele tinha uns 16 anos. Quando voltou pro Brasil ele tinha 18 anos, terminou os estudos lá, voltou e trouxe na bagagem 2 bolas de futebol, uma bomba de chebola e um livro de regras, que foi tudo doação do Corinthians inglês, Corinthians FC. Caraca, então, meu. Eles são meio que pai do futebol no Brasil, apoiaram aqui. E além de jogador aqui, ele foi árbitro. E a última partida dele foi contra o Corinthians. E da hora que o Charlinho, ele pensa no Charles Miller, você pensa naquele cara grandão e tal, tipo, bigode, sabe? Mas não, o Charlinho ali quando jogou no Corinthians, FC, era o Charlinho ali, 16 anos, sem bigode, sem nada, molecão. Era bem diferente. Segundo feito histórico do Corinthians Casuals, pra que você que não sabe aí, o Corinthians Casuals foi o primeiro time do mundo a contratar um jogador negro, velho. Pra quem pensa hoje em dia, né, sem botar a cabeça assim na história, no passado, pode não achar isso grande coisa, mas naquela época, velho. A gente tá falando de 1883. Sim, é uma época que a escravidão era permitida aqui no Brasil, sabe? É um feito muito histórico. Isso é muito bacana. Ele foi o primeiro atleta negro a disputar partidas internacionais lá e ser registrado na Liga Inglesa. Então, quebrando paradigmas. Terceiro item na nossa lista, você que não sabe, conhece o jogo de agora, mas o Corinthians teve um primeiro jogo, mano. Primeiro jogo lá Como é? Que história é essa aí? Então, ele é chamado de G.O., George alguma coisa, era G.O., mas chamava ele de Joe. Era o Joe Smith e ele foi considerado o primeiro centroavante da história do futebol. E o cara era monstro. Ele foi considerado também o atleta do século. Do século XIX. Do século XX foi um tal de Pelé. Do XIX foi esse cara, Joe Smith. E no Corinthians ele fez história, fez 131 gols em 137 jogos. Quarto feito do Corinthians Casuals, velho. Esse é especial. Então, eles são os inventores da palavra soccer. Na época existiam 2 tipos de futebol. O rugby era chamado de rugby football e o futebol era chamado de football association. E aí eles começaram a chamar de association e aí pra encurtar soccer. E um dia perguntaram, você vai jogar rugby? Ele, não, vou jogar soccer. Aí popularizou nos Estados Unidos, mas na Inglaterra o rugby acabou, ele foi encurtando o nome, era rugby football, virou só rugby. E o football association virou só futebol, por causa da popularização mesmo. Faz uns 130 anos e 132 anos. Muito tempo, bicho. Quinto item! O futebol não era tão popular na época, eles iam demonstrar como que era jogar futebol pelo mundo todo. Isso durante os primeiros anos do século XX, até o final do século XIX, eles foram para a África do Sul, para a América do Norte, fizeram tour na Europa, na Escandinávia, e em 1910 eles vieram até o Brasil para mostrar como era o futebol, assim. O futebol era uma coisa muito inglesa ainda, né? Então, mesmo quando eles vieram para cá em 1910, eles jogaram contra o SPA, que era um clube inglês, assim, ou contra o Mackenzie, que era uma instituição inglesa. Foram evangelizando, assim. Só que era complicado pra caramba, porque pra viajar era barco, e aí eles andavam de barco, carroça, cavalo, tudo pra jogar futebol, assim. E jogar aquele futebol que não sabia como era, né? Então, ele tá falando aqui, mano, de 1900, velho. Era completamente diferente. Eu lembro, o primeiro jogo deles, eles foram muito inovadores, porque eles usaram um esquema mais retrô, mais defensivo, mais forte. Eles colocaram 2 zagueiros. 2 zagueiros e 2 meias. 2, 2, 6. Todo time jogava no 1-1-8. E eles foram o primeiro clube do mundo a pensar, não, vamos deixar uns caras mais na zaga, porque a gente não vai tomar tanto gol. Eles jogaram no 2-2-6 e regaçaram o jogo, ganharam. Caralho! Jogaram contra o Hospital. Que história. Ganharam de 2-1. Só não sei se os caras estavam doentes ou não, mas eles ganharam de 2-1. Jogaram contra o Hospital. Piadinha. Não, é verdade, jogar contra o Hospital, pô. O sexto item tem a ver com um grande clube. Clube não tão grande assim, mas
Nada demais. Chega também aos pés ali. Chega mas aos também pés. Já ganhamos, inclusive, né? Já. 2000. Na verdade, empatou, né? Foda-se, quem foi no pior. Bom, estamos falando do Real Madrid, gente. Corinthians FC inspirou a cor do uniforme do Real Madrid. Então era um clube, na época, tão forte, 1902, acho que eles eram talvez o maior clube do mundo, assim, de elenco, assim. E aí eles jogaram tão bem, assim, que quando o Real Madrid foi fundado em 1902. Eles decidiram usar branco em homenagem ao Corinthians inglês. Ou seja, semelhante à história do próprio Corinthians nosso aqui. 8 anos mais tarde. Sétimo item, eles inspiraram a fundação do Esporte Clube Corinthians Paulista de 1910. Eles vieram pra cá na América do Sul em 1910, fizeram um tour, jogaram contra o Fluminense, ganharam de 10-1. O Fluminense sempre apanhou na história. Desde 1910 apanhando aí. 10-1. Aí eles ganharam de um combinado da seleção carioca, ganharam do SPAC. Os operários que fundaram o Corinthians, eles não puderam assistir a partida que eles jogaram aqui em São Paulo. Só que aí eles foram no cinema assistir o jogo 2 dias depois. O jogo foi filmado. No cinema eles encontraram quem? Charlinho. O Charlinho. Charles Miller, eles encontraram no cinema, eles falaram, a gente tá pensando em criar um time de futebol. E aí eles falaram, vocês não homenageiam o Corinthians? Ou seja, o Corinthians, de certa forma, a fundação do Corinthians passou ali por uma sala de cinema. Pipoca e tudo. O pipoca e tudo, cineminha ali, vendo o jogo. Pra você que tá assistindo tudo isso, tá vendo um cara só falar aqui a história de um clube como o Corinthians Casuals, tem explicação. Danilo participou do NECO, né? Do Núcleo de Estudos do Corinthians, há um tempo atrás e, cara, ele mesmo apresentou a história do Corinthians e você pode até falar melhor. A existência do clube, o clube são de 135 anos e como ele ajudou a fundar não só o Corinthians, mas foi importante para a popularização do futebol no mundo, assim. Então, vocês podem parecer, hoje é um clube de 7ª divisão, mas eles têm uma história rica demais, assim. Então, tem outros feitos aqui que eu vou... E por que hoje, tá? Pra quem não sabe, o Corinthians Casuals, a política deles sempre foi de não tornar o futebol um negócio. Sim. Então, enquanto os times da mesma divisão recebem, por isso os jogadores recebem, os jogadores que jogam lá não. Jogam por amor à camisa. Essa um trabalho voluntariado, tá no estatuto do clube e jamais vai mudar. E aí, quando começou a se profissionalizar, eles mantiveram essa estrutura de futebol amador, por amor, e durante algum tempo eles foram muito bem com isso, mas quando estourou a Primeira Guerra Mundial, isso mudou completamente, porque eles eram uma das equipes mais fortes do mundo e eles decidiram abdicar de jogar futebol para lutar pela guerra. Falaram, não, a liberdade é mais importante que o esporte, é a frase deles. E aí o time todo foi pro front da Primeira Guerra Mundial. E eles passaram 5 anos lutando na Primeira Guerra e morreu praticamente metade do time. Só que durante esses 5 anos mudou completamente a estrutura de futebol. Primeiro porque um dos maiores clubes do mundo foi lutar pela guerra. E aí os outros clubes, que eram amadores, assim, ou não profissional, os amadores principalmente, eles ficaram com vergonha de jogar futebol. Falaram, pô, os caras estão lutando por nós lá, estão morrendo por nós, a gente vai ficar aqui jogando bola? E aí eles decidiram parar de jogar futebol de um amador, falando, não vou jogar. E aí o rugby ficou muito forte lá, porque eles gostaram, eram atletas ainda, foram para jogar rugby. Rugby ficou amador na Inglaterra até 1990, mas foi profissionalizando. Falaram, você não quer jogar pra gente? A gente paga. A gente paga pra jogar. Então as equipes amadoras foram acabando e foram indo os atletas para equipes profissionais. Quando acabou a guerra em 1919, foi quase a falência do clube, porque já não tinha mais jogador, sei lá, metade, acho que uns 16 jogadores morreram. E quando o que não morreu, eu tava 5 anos sem jogar futebol. Os caras, sei lá, se reinventaram de alguma forma, mas ainda assim se mantiveram amador, jogando por amor até hoje. Então, toma essa lição de história aí. Mas 3 feitos que eu vou falar pra vocês aqui do Corinthians. Rápido. 1. Maior goleada em cima do Manchester United, 11-3 em cima deles até hoje. 11-3. 100 anos depois eles fizeram o jogo de volta, foi 3-1, mas eles jogaram contra um
um time sub-20 ali do Manchester United, mas o placar agregado ainda tá 12-6, tá? Estamos na vantagem. Estamos em casa, é nóis. Foi o único clube a representar a seleção inglesa e eles fizeram isso por 2 vezes, em 1884 e 1885. Aliás, metade do clube, metade da seleção da Inglaterra naquela época jogava também no Corinthians FC. Número 3, o Corinthians Casuals, em 2015, ele fez o primeiro treino aberto na Arena Corinthians. Então... Arena Corinthians em Itaquera, bicho, não é... Não. Foi um dia antes do amistoso entre Corinthians e Corinthians Casuals e foi aproximadamente 3 mil pessoas lá. Para a entrada era 1 quilo de alimento, treino beneficente, e conseguiram juntar 5 toneladas de alimentos para doação. Esse foi a saudação especial do Corinthians Casuals, velho. Muito louco isso, muito velho. Legal, eu não sabia história, de metade das coisas aqui, fiquei quieto no feed. Mas é bom, pô, a gente ficou do jeito que acho que vocês ficaram em casa, aprendendo, assistindo. Querendo ou não, são argumentos ainda que você usa pra dar um pau aí nos seus amigos que torcem para outro clube que não tem história nenhuma e o Corinthians é gigante. Agora futebol é competição e a gente tem que ganhar. Sim. Esse foi o Saudações Corintianas de hoje. Valeu você que assistiu aí. Não esquece de curtir o vídeo, assina o canal, ativa a notificação. E vai Corinthians! E vai Corinthians!